Bem-vindo ao canal Pais em Reforma, dessa vez agora em vídeo. Eu não quero ensinar você a criar seu filho, tenha certeza disso. Mas eu gostaria de deixar algumas dicas, de trazer alguns conteúdos importantes que podem fazer muita diferença no seu trabalho de pai ou no seu trabalho de mãe. Hoje eu quero falar sobre um tema extremamente importante: a personalidade. E quero começar com a seguinte frase: a personalidade, ela é uma construção. Já parou para pensar nisso? A personalidade é uma construção. Tem gente que fala assim, ó: "Ah, meu filho ele é tão agitado". Ou então, meu filho, ele é tão quietinho, ele é tão assim, tal, tão meiguinho, quietinho, calado. Ou então, tão peralta, como traços da personalidade dessa criança. Pois é, imagine que tudo isto que você observa foi uma construção. E é sobre isso que eu quero refletir com você hoje. Para isto, eu quero trazer uma história. É uma história verídica que entrou para a literatura científica. Já ouviu falar nessas histórias de crianças perdidas na floresta? Pois bem, existem várias crianças que foram perdidas na floresta. Algumas passaram 3 anos, outras 4, 5, 6. Em várias partes, né, do globo existem histórias assim. E só existe uma delas que foi de fato registrada cientificamente, que foi a história de Victor de Aveyron. Victor de Aveyron. Aveyron era uma cidade na França e uma criança foi achada em sua floresta. Esta criança era vista ocasionalmente correndo pela floresta, às vezes roubava no vilarejo, fugia para a floresta novamente, até que a cidade então foi atrás dela e conseguiu capturá-la. Ela fugiu várias vezes, ela resistiu muito a ser é, a ficar na civilização, enfim, mas fizeram exames, colocaram, não é, ela para ser examinada e descobriram que ela era normal. Ela era normal e ela fora esquecida ou perdida, talvez seus pais tivessem morrido na floresta. E naquele momento ela se encontrava completamente identificada com os animais da floresta, com os hábitos daqueles animais. Ela foi encontrada junto com lobos. E ela não tinha nada com a civilização. Era mesmo a primeira vez que ela estava tendo contato com aquela civilização ali. Ela foi largada provavelmente ou perdida muito pequena. Ela nem se reconhecia no espelho, para você ter uma ideia. Colocando um espelho na frente dele, né, de Victor, vamos chamar agora de Victor, pelo seu nome que deram, né? Ele não se reconhecia no espelho. Certa vez colocaram uma batata aqui assim atrás e o espelho na frente, e ele ficou olhando e tentando acessar a batata pela frente, até que ele consegue então botar a mão aqui atrás, não olha não, mas bota a mão aqui atrás e pega a batata. Parecia que pela primeira vez ele se reconheceu no espelho. Sobre estes dados, sobre essas características de Victor, foi dito assim: todos estes pequenos detalhes e muitos outros que poderiam aludir demonstram que este menino não carece totalmente de inteligência, nem de capacidade de reflexão e raciocínio. Ou seja, ele tem alguma coisa, ele pensa um pouquinho. Ele não é completamente fora.
Ele pensa um pouco, ele tem alguma coisa assim. Contudo, nos vemos obrigados a reconhecer que, em todos os aspectos que não têm a ver com as necessidades naturais ou a satisfação dos apetites, se percebe nele um comportamento puramente animal. Nenhuma identidade com os seres humanos e um comportamento completamente animal. Termina assim. Poderia pensar-se que não existe conexão entre sua alma ou sua mente e seu corpo. Não existe conexão entre mente e corpo. É um bicho. Parece não raciocinar. Lhe faltava algo que é extremamente importante e é uma característica fundamental dos seres humanos, que distingue os seres humanos dos animais, inclusive. Lhe faltava sentimento. Você imagine que sentimento é culturalmente aprendido. Ele não viveu dentro de uma casa, com uma família, com pais, com irmãos. Ele não teve essa civilização ao seu redor, ele teve animais, ele teve floresta. Então, aos 12 anos, ele não conseguia, era impossível expressar qualquer sentimento. Então foi extremamente difícil para esse moço se reabilitar. Ele foi entregue a Ittar. Jean Ittar era médico, pedagogo, e aceitou essa empreitada para civilizar Victor. Mas no final da vida de Victor desenvolveu muito pouco. E no final de sua vida ele sabia tomar banho, se vestir, comer à mesa. E que mais? Falou poucas palavras. Falou poucas palavras. Morreu aos 40 anos, sem saber se era gente e sem saber se era bicho. Foi assim a vida desse moço Victor, que foi achado aos 10, 12 anos na floresta de Aveyron. Qual é a conclusão que nós podemos tirar disso? Você já imaginou se ele nascesse com a personalidade de gente, se ele fosse gente, aliás, vamos dizer assim, né? Ele, quando foi achado, ele teria dado graças a Deus, teria dito, ainda bem que me acharam, que bom, vou voltar para a cidade, vou conviver entre o meu povo, as pessoas que se parecem comigo, os meus iguais. Mas não, por diversas vezes fugiu para a floresta. Não aceitava a civilização de jeito nenhum. Não conseguiu se adaptar. Se a personalidade tivesse nascido com ele, jamais ele faria isso. Jamais entraria por esse caminho. Porque, na verdade, a personalidade ela é construída. Ela é uma construção sua. Ela é uma construção dos pais, da família, do meio. É assim que a gente vai concluir. Fica claro que o momento mais importante do ser humano
é a primeira infância. Nela está a socialização primária. Nela está a formação da personalidade. Então, papai e mamãe, entenda como é importante a sua participação neste momento. Uma participação intensa. Porque todos os pais, eles querem ter filhos descolados, bem resolvidos, altruístas, generosos, maravilhosos, que avancem na vida. Mas para que o resultado seja este, você precisa, então, estar atento ao seu trabalho. Você precisa estar atento à sua participação nesse processo. Porque seu filho não nasceu pronto. A personalidade é uma construção. Eu espero que eu tenha ajudado aos pais um pouquinho e espero que você esteja aí no próximo vídeo. Tá bom? Um abraço. Se tiver alguma pergunta, pode mandar aqui para o canal. Manda no meu privado. Tá bom? Um abraço para vocês.